Será que não tem para homem, não? Deixa aqui embaixo, tá bom. Só fechar aqui. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, levante. Quero ver. Quem não trouxe, diga assim, misericórdia. Abra quem trouxe em Romanos capítulo 12, versículo 2. E eventualmente você que não trouxe, ligue seu celular e tente conectar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Apenas um versículo, apenas um versículo. Eu estou tendo que começar a usar óculos agora. Estou me sentindo velho. Bem velho. Estou me sentindo pastor Álvaro. O quê? Eu acho que está como NVI. Ok, não, pode ser. Romanos capítulo 12, versículo 2. Na minha versão diz assim: não se amoldem. Em outra versão, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós estaremos refletindo um pouquinho sobre a renovação da mente. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado antes de se assentar. Aliás, para 3 pessoas. E você dissesse assim a ela: não fique em cima do muro. 3 pessoas. Não fique em cima do muro. E se você está ao lado da sua esposa, você vai dar um beijinho nela antes de se sentar. Podemos tomar assento. Essa mensagem, ela nasceu no meu coração na última quarta-feira, salvo engano, quando nós estávamos jantando, eu, pastor Álvaro, Mateus, e ali falávamos um pouquinho sobre a necessidade de uma renovação constante da nossa mente. Eu já dediquei quase que um capítulo inteiro do meu penúltimo livro a esse tema, renovação da mente à luz de princípios, instrumentos bíblicos. E o porquê que a renovação da nossa mente é tão importante nos dias de hoje? Será que há recursos bíblicos para acalmar uma mente agitada, uma mente acelerada, uma mente ansiosa, uma mente deprimida, uma mente confusa, conflituosa, uma mente pessimista, uma mente que antevê negativamente o que há de vir? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre uma renovação tal na mente, capaz de tornar essa mente que hoje vive presa ao passado, vive presa a sentimentos negativos, a frustrações, a decepções, a derrotas, ao opróbrio, ao negativismo, a uma mente que enxerga o futuro de uma forma positiva, esperançosa, uma mente capaz de ser transformada a tal ponto de substituir a lágrima que insiste involuntariamente em ser derrubada constantemente, quase que diariamente, de corações que estão entristecidos, em um sorriso que reflete um coração alegre, um coração esperançoso, cheio de fé. Será que a Bíblia nos traz remédio para essa mente que tem nos roubado a paz, inquietado o coração,
Essa mente que tem sido tão negativa a ponto de nos tornar tristes, evidentemente tristes. E a Bíblia fala sobre a renovação da mente, no capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos. Paulo fala explicitamente, expressamente, sobre a renovação da mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a palavra está dizendo, através do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, que há como nós experimentarmos, vivermos, contemplarmos, comprovarmos qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E isso nós experimentamos através da renovação da nossa mente. Existe uma ilustração que há muito tempo eu já ouvi, é bem provável que você já tenha ouvido também, mas se encaixa perfeitamente no início dessa reflexão, que fala sobre posicionamento. Uma das formas de nós iniciarmos o processo de renovação, e de fato é um processo, quem estuda a Bíblia sabe, que essa renovação proposta por Paulo da mente é um processo que é startado em dado momento e que ele só vai culminar quando nos tornarmos varões perfeitos, ou seja, quando Cristo buscar a sua igreja. Ou seja, a renovação ela é diária, todos os dias nós estamos constantemente sendo renovados em nossa mente. E essa ilustração ela fala um pouco sobre o posicionamento, o nosso posicionamento. Ela fala acerca de um homem acima do muro, assentado acima do muro, e fala sobre anjos divinos, e até aqui cometi uma grande heresia, deixei os anjos do lado esquerdo. Do lado direito nós temos os anjos do mal, e olha que curiosidade, os anjos do mal estão sorrindo, enquanto os anjos de Deus estão com a feição séria. E nós vemos aqui uma história, e nessa história, esse homem entra num conflito e pergunta aos anjos de Deus: por que os anjos do mal estão sorrindo, enquanto vocês estão sérios, e eu estou sobre o muro? Aí o anjo lhe responde: porque o muro pertence a eles. Porque o muro pertence a eles. Ou seja, o meio termo não pertence a Deus. Quando nós estamos no muro, quando nós estamos assentados no muro, nós não estamos nos posicionando em Deus, O muro não pertence a Deus. Jesus disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. O que foge disso procede do maligno. Jesus disse assim, ou servis a Deus, ou a Mamon. Lá em Apocalipse, João disse: sejais frios ou quentes, porque o morno, o que está no centro, será vomitado da boca de Deus. Ou seja, o posicionamento nosso em Deus é a primeira medida, é o primeiro passo para que a nossa mente se inicie o processo de renovação. Por que a Bíblia ela exige o posicionamento? O que o posicionamento significa? Primeiro, o posicionamento significa escolher um lugar. Escolher um lugar. Nós sabemos que quando nós pisamos no santuário, o pastor Paulo, na mensagem anterior, ele falou acerca daquela música, Santo dos Santos, quando eu piso, quem já pisou, vem cá um pouquinho por gentileza. Cante aqui. Dos santos em
outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Já pensou, né? E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Casa comigo. Por que quando nós pisamos no Santo dos Santos, e todos nós aqui já tivemos essa experiência, nós passamos a viver no Santos dos Santos quando nós somos impactados pela Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus entra em nossos corações, quando nós somos regenerados pela Palavra, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Isso significa nós pisarmos no Santo dos Santos. E a letra fala que nós não seremos mais os mesmos depois de pisarmos no Santo dos Santos. E eu explico isso. Quando Cristo, ele vem a nós, ele inicia sua obra salvífica em nós, o Espírito passa a habitar em nossos corações. E a Bíblia diz que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que antes nós fazíamos, que alegrava a nossa alma, que trazia contentamento a nós, agora através da ação do Espírito Santo, já nos cria um desconforto. Já não nos sentimos tão bem em praticarmos as nossas velhas obras. Porque agora o Espírito está dizendo, isso não, isso me entristece, isso não é bom para você, isso se choca com aquilo que eu tenho prometido a você, com aquilo que eu tenho feito em sua vida. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Porque o Espírito, embora seja Deus, ele se entristece. Quando nós não nos posicionamos em Deus, diante das situações mais banais e simples dessa vida. Quando nós tropeçamos e fazemos aquilo que um dia nós fizemos antes de pisar no Santos dos Santos, o Espírito se entristece. E a nossa mente entra numa espécie de colapso. Porque nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus, com um novo nascimento. Hoje nós pertencemos a Deus, mas aquela prática nossa, aquele pecadinho de estimação que nós insistentemente tentamos sempre manter conosco, ele se choca com essa nova identidade. É como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa que ofende a nós mesmos. E aí se inicia um processo conflituoso e a nossa mente se agita com isso. Agora, quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós mudamos a nossa posição e passamos a centrar nossos passos, nossa mente, nossos pensamentos, nossas atitudes em Deus, a nossa identidade, ela é absolutamente completada e aquilo nos traz paz. A Bíblia diz que Cristo, Deus, tem pensamentos de paz para nós. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós não nos sentimos em paz quando nós tropeçamos, porque o Espírito neste momento se afasta. Cristo Jesus, quando pendurado no madeiro, ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E não há como comungar luz e trevas.
Deus se afasta porque o pecado estava sobre Cristo. Cristo sentiu tristeza porque se sentiu desamparado. Agora você passa a entender o porquê da tua tristeza quando você insiste em manter alguns elos que te ligam ao passado. É porque Deus é luz. E é na luz que você se sente bem. É na luz que você se sente realizado. É na luz que você enxerga tudo com clareza. É na luz que você é atingido com o poder que há no Espírito Santo. E é na luz que a tua alma se regozija. É quando estamos na luz que somos felizes e completos em Cristo Jesus. Faça algo com a pessoa que está ao seu lado que eu não gosto que digam para eu fazer quando eu estou onde você está. Toque nela e diga assim: o teu lugar é lugar de luz. Eu me converti, eu imagino que tenha sido em 97. Eu estava fazendo faculdade de Direito aqui na Univale, em Itajaí. E na época eu era um frequentador assíduo de um lugar que ninguém aqui certamente ouviu falar, porque não faz parte do seu contexto e muito menos foi, chamado Baturité. O senhor também, seu Mário? O senhor não tem cara de quem foi lá? E logo após eu me converter, receber as primeiras palavras, as primeiras ministrações, entregar minha vida a Jesus, eu ia ao Baturité e já não me sentia... Sim, então, dançar nunca dancei. Nem bater palma. Eu sou descoordenado. Eu já uso o pedestal porque eu não sei pregar, usar o microfone e me movimentar ao mesmo tempo. Aliás, os pastores dessa igreja, eles têm... Deus nos trouxe com algumas identidades. Nós somos semelhantes em muitas coisas. Se eu, pastor Álvaro e pastor Paulo, resolvermos ministrar o louvor, não fica ninguém nessa igreja. Eu canto mal, ele canta pior que eu. E o Paulo é exibido. Mas eu lembro que eu ali no Baturité, naquelas primeiras oportunidades depois da conversão, e eu chegava lá e já não era a mesma coisa. E aí eu vi uma moça muito bonita, não tão bonita como minha esposa, obviamente, e eu me aproximava e tentava, e de repente, inevitavelmente, invariavelmente, sempre, ou era filha de pastor, ou era alguém afastado da igreja. Aí começava a conversar e no Baturité a conversa era sobre Jesus. Uma vez, duas vezes, eu falei, já não vou mais. Porque começa a falar sobre Jesus, perde o clima. Eu estou gastando para entrar, não estou levando nada, então eu não vou mais. E essas pessoas sempre diziam assim para mim: existe um brilho diferente no teu olhar. Depois que eu me converti, sempre que eu ia a lugares como esse, alguém dizia isso. Existe um brilho diferente no seu olhar. Mas sabe quem dizia isso para mim? É quem já tinha um dia pisado no Santos dos Santos. Porque quem nunca pisou no Santos dos Santos, dizia que meu olhar era triste, que eu estava diferente, que eu já tinha sido mais alegre. É porque o meu padrão mudou. Antes meu padrão se amoldava ao mundo que essas pessoas frequentam. Hoje o meu padrão se amolda ao nosso mundo, ao mundo em que Deus governa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. Quando eu me encontro contigo, você vê um brilho diferente em mim. Porque você tem a sensibilidade do Espírito e entender que o Espírito habita em mim. E que nós somos filhos de Deus. Mas isso Deus revelou só aos seus,
Porque o apóstolo Paulo disse que ao homem natural não é possível entender as coisas do Espírito. O homem espiritual discerne tudo, diz o apóstolo Paulo. Então nós que somos espirituais, somos tocados por Deus, já pisamos no Santo dos Santos, nós entendemos que em nós há felicidade, porque Deus habita em nossos corações. Deus habita em nossos corações. Quando nós nos posicionamos em Deus, a palavra é posicionamento. Quando nós optamos por um lugar, quando nós nos posicionamos no Senhor, a nossa vida completamente é transformada e o processo de renovação da nossa mente é, inevitavelmente, startado. A nossa mente continua sendo renovada todos os dias. Nós temos, todas as manhãs, a reunião de oração, às 7h30. Nós já iniciamos às 6h30 com uma outra reunião de oração, tudo online. Quem quiser participar dessa reunião das 7h30 é aberto. Das 7h30 às 7h50, todas as manhãs. Nós já iniciamos a manhã ouvindo a palavra, orando um pelos outros. E nós entendemos a importância disso porque a renovação tem que ser diária. Todos os dias nossas mentes são bombardeadas por inúmeras informações. Se nós não renovarmos nossa mente todos os dias, a nossa mente entra num processo de colapso e nós começamos a voltar a pensar como pensávamos antes. Daí a necessidade de nós estarmos renovando a nossa mente todos os dias. E o que é que renova a mente de um ser humano? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nesse momento de posicionamento, quando eu me decido me posicionar, o que isso significa? Significa que eu estou agradando a Deus, independentemente do que pensam os homens. Vou fazer outra vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado: agrade a Deus, independentemente do que pensam os homens. Quando você inicia a sua caminhada cristã, não vai faltar quem te questione, quem te critique, quem te persiga. Os mais próximos serão aqueles que mais vão te julgar. Poucos serão os que vão te apoiar, te incentivar, te motivar. Isso é estatístico. Não se preocupe. O teu princípio, a tua segurança, o teu consolo tem que estar na segurança de que você está agradando a Deus. A Deus. A Deus. Dias atrás nós estávamos numa conversa, eu e o pastor Álvaro, eu achei lindo o que ele fala isso com muita constância, ele fala de coração, eu sei que é de coração. Ele disse: eu não me importo com o que os outros pensam a respeito das ministrações que eu ministro. Eu me importo em saber o que Deus está pedindo que eu ministre. A opinião de outros não é relevante quando nós falamos em questões espirituais. O que mais importa é que Deus pensa a meu respeito. E se eu estou com Deus, eu estou em paz. Se eu estou com Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Não é fácil deixar os padrões mundanos. O texto fala claramente isso: não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se. E a primeira e a segunda parte do texto é imperativo: não se amolde. Ou seja, é uma imposição: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se. É uma imposição, mas transforme-se. E para nós nos transformarmos, nós devemos dar alguns passos, mudar alguns hábitos. Para que haja essa transformação diária em nossas vidas, é necessário nós estarmos escolhendo Deus todos os dias. É necessário nós estarmos escolhendo um lado todos os dias. É necessário nós dizermos assim: eu prefiro Deus, eu prefiro Deus, eu prefiro Deus. Quantas vezes nós erramos no nosso caminho? E o que nos trouxe isso, se não tristeza, se não sentimento ruim, de depressão, de conflito? Agora, quando nós
servimos a Deus, optamos por Deus, escolhemos Deus, não há outro caminho senão um caminho de prosperidade, de alegria, de felicidade, de contentamento, de alívio, de esperança, de fé. A fé e a depressão combatem uma com a outra, a fé te joga para o futuro, a depressão te prende no passado. O que Deus está dizendo assim, que a renovação da mente nos permitirá sermos melhores do que somos hoje. É o que está nos dizendo a Bíblia. A palavra está sendo clara em dizer a nós que é deixando o que me leva ao pecado e me posicionando em Deus, que minha mente ela é renovada. Minha mente é renovada a cada dia que eu me sacrifico, que eu sacrifico o meu eu, que eu deixo de lado aquilo que alimenta a minha carne e começo a alimentar aquilo que em Deus há em mim. À medida em que eu avanço no meu caminhar com Deus, à medida que me aprofundo em Deus, melhor eu sou para mim mesmo. Eu achei lindo dias atrás quando eu ouvi de um amigo nosso aqui, e o Pedro até comentou sobre isso num testemunho que deu. Vamos imaginar que tudo aquilo que nós estejamos ministrando aqui seja mentira. Que nada daquilo que nós estejamos pregando seja verdade. Que tudo isso seja uma grande enganação. O que você perdeu com isso? Nós estamos dizendo que você tem um futuro melhor do que o seu presente. Nós estamos te estimulando a ser melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, ao cidadão de bem. O que nós perdemos com tudo isso? Agora, se nós estivermos certos, e você insistir em permanecer nos padrões deste mundo, quem sabe um dia você fique e não nos veja mais aqui, porque a igreja vai ser arrebatada. Aleluia, glória a Deus. E sabe quem vai ser arrebatado? Aqueles que lavaram as suas vestes Aleluia. no sangue do Cordeiro e mantiveram uma vida de santidade no Senhor. Fique em pé, por gentileza. Você escolhe Deus? Glória a Deus. Ouça essa música agora. Eu pedi que a Elia cantasse. Eu peço que você feche seus olhos sobre sua fronte. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Chega de lutar contra a sua própria natureza. A sua natureza é divina. Você é filho. Você está lutando contra a sua essência. É por isso que sua mente está agitada, em conflito. É por isso que você entra em embates. É por essa razão que às vezes você está tão confuso. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Vai, cante com força. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu queria orar com você. Pastor Álvaro, por gentileza. Eu queria orar com você. Que deseja, que é tocado no coração para dar um passo e se render completamente a Deus, a escolher Deus.
eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós estaremos orando com você. Nós estaremos te cobrindo em oração neste momento, para que esse novo tempo, esse novo momento, essa nova atmosfera te cubra. Que o Espírito de Deus ele venha sobre a sua mente e renove a sua mente a tal ponto de que aquilo que antes era acusação, agora seja segurança, seja certeza, seja convicção. Aquilo que te trazer tristeza, que a partir de agora te traga paz. Paz que excede a todo entendimento. Enquanto a Eli, o louvor, está sendo tocado, dê esse passinho e diga: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou louco e exclusivo seu. Querido, encerra essa luta agora. Vem, em nome de Jesus. É tempo de se posicionar em Deus. Dizer: basta, eu quero uma nova vida. Eu quero uma vida com Deus. Eu não quero mais ser acusado. Eu quero entregar no altar tudo aquilo que me acusa. Eu te espero, venha, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pastor Alto, quero orar com você. Pastor João, quero orar com você. Vamos encerrar essas acusações sobre a sua vida. É um novo tempo, é um novo momento para você, para sua família. Nós queremos encerrar um tempo de acusações em nome de Jesus. Me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Para ser amado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, sou exclusivo seu. Sou abençoado, e obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia a proposta vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Queridos, a formalidade entre nós, seja numa igreja, seja numa fora de igreja, às vezes não permite alguns publicamente vir aqui na frente.
Mas talvez não precise. Deus conhece teu coração. Na verdade, pelo que o Renato falou, todos nós temos que colocar, como o Diego veio aqui, todos nós temos que vir à frente. Todos nós, todos os dias, temos que dizer: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Vocês ouviram o tempo todo aqui, nós não falamos nem de nenhum e nada, nenhum plano humano, mas o tempo todo falando apenas de Deus. E eu queria que você fosse para casa, mentalizando essa palavra que o Renato trouxe hoje. Porque eu vou te dizer uma coisa: se é difícil para você enxergar, eu digo que é mais fácil do que você imagina. Basta você, se você não entende, olhar para frente, olha para trás. E olha para as tuas escolhas e veja se elas te trazem felicidade. Veja se as tuas escolhas e a tua religiosidade, veja se as tuas escolhas, veja se os teus erros. Olhe para trás e veja o que é que os teus atos trouxeram, seja de bom ou de ruim. Agora Deus está dizendo que você pode dar ainda um passo à frente e dizer: Senhor, eu escolho Deus. Enquanto eu tiver sopro de vida, eu escolho Deus. Eu prefiro ter meus filhos junto comigo. Talvez eu prefiro ter meus filhos junto comigo dentro de uma igreja. Eu prefiro ter meus filhos junto comigo buscando ao Senhor, que não precisa ser dentro de uma igreja. Mas eu posso ser exemplo e trazer aqueles que estão atrás de mim comigo e ser o leme por uma nova vida. Amém. Que leme você quer escolher? Para você, para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, para os teus netos. O que é que você quer ser? Se você não consegue olhar para frente, portanto olhe para trás e veja se você se satisfaz. Ou pergunta para aquele que está do teu lado, ente da tua família, carne da tua carne, sangue do teu sangue. Se você tiver coragem disso, de olhar para trás e falar: é esse eu que vocês querem? Ou sair de cena, de fininho, e deixar: Senhor, entra na nossa vida e faça uma nova vida em todos nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse culto. Obrigado por esse momento, obrigado pelas palavras, pela unção aqui derramada. Desde a ministração, das orações, das palavras, da tua palavra profética ministrada por meio da boca do teu filho. Pai, que haja uma transformação na vida dessas famílias. Ainda que alguns não tenham vindo, mas eu sei que o coração de cada um queima, porque é isso que aconteceu comigo. O dia que o Senhor me chamou, e o dia que o Senhor me resgatou, e me transformou e fez eu entender que não se tratava de mim, mas do Senhor. Estou aqui, Senhor, porque sou prova viva do teu amor, da transformação, porque não sou diferente de nenhum dos teus filhos aqui hoje. Sou apenas um homem que te encontrou, e encontrou em ti alegria e felicidade. Entendeu que a tua palavra é uma realidade. Portanto, Pai, alcança essas famílias. Entra no seio dessas casas. Entra no seio dessas famílias. Tu és o nosso Deus, que sabe todas as coisas, coisas que nós não entendemos, coisas que nós não pensamos. É o que o Senhor preparou para todos nós. É o que diz a tua palavra. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, Pai, abençoa essas famílias, leve-os para casa em segurança, que seja uma semana de bênção a todos eles, que a tua paz, que o teu Espírito esteja sobre todos e sempre em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Bom domingo, boa semana, Deus abençoe vocês. E Ele está sempre de braços abertos para mim.